Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza do pecado, né? O que é pecado? O que hoje você compreende como pecado? A Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o mal de uma ordem moral, os quais nos explicam algo de sua natureza. Um estudo desses termos nos originais hebraicos e gregos proporcionará a definição bíblica do pecado, né? Hoje nós vamos entender num pequeno resumo sobre a palavra pecado, sobre o que você compreende do pecado, algumas características do pecado, né? No ensino do Antigo Testamento, o pecado é considerado nas diferentes palavras hebraicas, que descreve o pecado operando nas seguintes esferas. Na esfera moral, né? Nós vamos falar da esfera moral. A palavra usada para expressar o pecado nesta esfera são as seguintes. A palavra mais comumente usada para o pecado significa errar o alvo. Reúne as seguintes ideias: errar o alvo como um arqueiro que atira, mas erra do mesmo modo. O pecado erra o alvo final da vida. Errar o caminho, como um viajante que sai do caminho certo. Ser achado em falta ao ser pesado na balança de Deus. Em Gênesis 4, versículo 7, onde a palavra é mencionada pela primeira vez, o pecado é personificado como uma besta feroz, pronta para lançar-se sobre quem lhe der ocasião. Em outras palavras agora, no literarismo, o pecado significa tortuosidade e é muitas vezes traduzida por perversidade. E pois o contrário de retidão, que significa literalmente o que é reto ou conforme um ideal reto. Outra expressão comum que se traduz por mal. Exprime o pensamento de violência ou infração. Descreve o homem que infringe ou viola a lei de Deus. Na esfera da conduta fraternal, uma outra esfera, tá? A palavra usada para determinar o pecado nesta esfera significa violência ou conduta injuriosa. O texto de referência é o Gênesis 6, versículo 11, Ezequiel 7, versículo 23, Provérbios 16, versículo 29. Ao excluir a restrição da lei, o homem maltrata e oprime seus semelhantes. Na esfera da santidade, as palavras usadas para descrever o pecado nesta esfera implicam que o ofensor usufrui da relação com Deus. Toda a nação israelita foi constituída em um reino de sacerdotes, cada membro considerado como estando em contato com Deus e seu santo tabernáculo. Portanto, cada israelita era santo, isto é, separado para Deus, e toda a atividade e esfera de sua vida estavam reguladas pela lei da santidade. As coisas fora dessa lei eram profanas, ou ao contrário de Satanás. E é o que participava delas, se tornava imundo ou contaminado. Levítico 11, 24, 27, 31, 33, 39. Se persistisse na profanação, era considerado uma pessoa irreligiosa ou profana. Levítico 21, 14, Hebreus 12, 16. Se caso se rebelasse e deliberadamente repudiasse a jurisdição da lei da santidade, era considerado transgressor. Salmos 37, 38, 51, 13, Isaías 53, 12. Se prosseguia neste último caminho, era julgado como criminoso, e tais eram
os publicanos, na opinião dos contemporâneos do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, na esfera da verdade, as palavras que descrevem o pecado nesta esfera dão ênfase ao inútil e fraudulento, elementos do pecado ou pecadores que falam e tratam falsamente. Isaías 28:15. Representam falsamente e dão falsos testemunhos. Tal atividade é vaidade, isto é, vazia sem valor. O primeiro pecado foi um mentiroso, João 8:44. O primeiro pecado começou com uma mentira, Gênesis 3:4. E todo pecado contém o elemento do engano, Hebreus 3, versículo 13. Na esfera da sabedoria, os homens se apontam impiamente porque não pensam ou não querem pensar corretamente, não dirigem suas vidas de acordo com a vontade de Deus, né? Seja por descuido ou deliberada ignorância. Podemos ver que nesse pequeno resumo sobre o pecado, as pessoas consequentemente continuam errando porque querem realmente errar, né? O estudo, a sabedoria, o conhecimento é dado de graça, porque o Senhor Jesus, Ele nos deu esse elemento. Amém? Espero que vocês tenham lido o artigo e que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus.